Eu faço Uber faz 3 anos. Conto isso porque quero que você entenda que não sou motorista de primeira viagem. Já peguei bêbado que dormiu no banco. Já peguei casal brigando que eu precisei parar o carro para separar. Já peguei mulher chorando que não queria falar o motivo e que eu levei em silêncio, respeitando. Já peguei homem que entrou com cheiro de coisa que eu prefiro não saber o que era. 3 anos de Uber, em cidade de médio porte, te dá um repertório que a maioria das pessoas não tem e não quer ter. Eu sei distinguir passageiro esquisito de passageiro perigoso. Depois de tempo suficiente, você desenvolve isso. É uma leitura que acontece nos primeiros 30 segundos, antes de a pessoa abrir a boca. Postura, olhar, jeito de entrar no carro, onde a mão vai primeiro. O homem que eu peguei numa sexta à noite em setembro, eu não soube ler. Esse é o detalhe que ainda me incomoda mais do que qualquer outra coisa que aconteceu naquela noite. Não o medo, não o que eu descobri depois, não o que a polícia me disse semanas mais tarde. O que me incomoda é que em 3 anos de Uber, eu desenvolvi um instinto que não me falhou nenhuma vez. Naquela noite falhou. Meu nome é Rodrigo. Tenho 36 anos. Sou de Maringá, no norte do Paraná. Faço Uber à noite porque de dia trabalho como auxiliar de almoxarifado numa distribuidora. A combinação das duas coisas sustenta eu, minha esposa Camila e minha filha de 7 anos num apartamento de 2 quartos que a gente aluga faz 4 anos. Não é vida folgada, mas é vida organizada, que para mim vale mais. Pego o carro às 18 horas quando saio do almoxarifado e fico até meia-noite, 1 da manhã no máximo. Camila não gosta que eu passe da meia-noite porque ela diz que a qualidade do passageiro piora depois disso. Ela não está errada. A corrida apareceu no aplicativo às 22h40. Endereço de origem num bairro residencial de classe média, aquele tipo de rua com árvore na calçada e carro de ano na garagem. Endereço de destino num bairro do outro lado da cidade, uns 22 minutos de trajeto pelo GPS. Corrida normal, valor normal, sem nenhum sinal de nada. Confirmei a corrida. Cheguei no endereço em 6 minutos. Parei na frente de uma casa de muro alto com portão de ferro. Mandei a mensagem padrão no aplicativo avisando que estava aguardando. O homem saiu pelo portão lateral, não pelo portão de garagem, pelo portão de pedestres do lado. Fechou atrás de si, sem olhar para trás. Veio até o carro com passada normal. Abriu a porta de trás, entrou. Uns 40 anos, camisa social com o primeiro botão aberto, calça de tecido, sapato fechado, cabelo penteado, barba feita, cheiro de desodorante, não de bebida, celular na mão, mas não olhando para ele. Me olhou pelo retrovisor quando entrou. Não disse boa noite. Motorista de Uber aprende que tem passageiro que não quer conversa e que forçar assunto é pior do que silêncio. Tudo bem. Coloquei o carro em movimento e segui o GPS. 2 minutos depois ele disse: muda o caminho, não passa pela Avenida Brasil. Mudei o caminho sem perguntar motivo. Passageiro que pede para evitar a rua específica geralmente tem razão prática. Obra, buraco, semáforo quebrado que trava o trânsito. Não é minha função questionar. É minha função chegar no destino pelo melhor caminho disponível. Recalculei mentalmente a rota, virei na próxima rua à direita, contornei a Avenida Brasil pelo paralelo. O passageiro ficou em silêncio. Olhei pelo retrovisor rapidamente. Ele estava olhando pela janela do lado direito, não para o celular. Braço apoiado na porta, postura relaxada. 6 minutos de trajeto em silêncio. Então ele disse: não passa pelo contorno sul também. O contorno sul era a via que o GPS tinha recalculado para compensar o desvio da Avenida Brasil. Era a rota mais rápida disponível, dado o primeiro pedido. Se eu não passasse por lá, também ia precisar de outro desvio que adicionava uns 8 minutos no trajeto. Disse que tudo bem, que ia contornar pelo centro. Pelo centro, não, ele disse imediatamente. Fiz uma pausa rápida. Então, por onde o senhor prefere? Silêncio por uns 3 segundos. Você que sabe o caminho.
Peguei a rua Tiradentes, que era a única alternativa que me restava sem passar pelas 3 vias que ele tinha descartado. Ia adicionar uns 12 minutos no total, mas era a rota possível. Não disse nada sobre o tempo adicional. Não era minha função reclamar, era minha função dirigir. O que me chamou a atenção não foi o pedido em si. Passageiro que evita a rua é normal. O que me chamou a atenção foi a velocidade com que ele tinha descartado o centro, antes de eu terminar de falar. Como se já soubesse o que eu ia sugerir e já tivesse a resposta pronta. Como se ele conhecesse as alternativas antes de eu apresentá-las. Fiquei com isso na cabeça enquanto dirigia. Provavelmente era trabalhador da cidade, conhecia o trânsito noturno, sabia quais vias evitar por experiência própria. Explicação simples e razoável, mas não consegui deixar de notar que em nenhum momento ele tinha dado um motivo, nem genérico, nem uma desculpa de passagem do tipo "tá congestionado por lá" ou "tem obra nessa rua". Só havia pedido, sem explicação. Peguei a Tiradentes em direção ao bairro de destino. Maringá à noite numa sexta tem movimento razoável até umas 11, 11h30. Não é trânsito pesado, mas também não é cidade fantasma. Luz de bar na calçada, casal andando de mão dada, grupo de jovem na porta de lanchonete. A normalidade de cidade que está viva, mas sem exagero. O passageiro continuou em silêncio. Continuou olhando pela janela do lado dele. Não mexeu no celular nenhuma vez desde que entrou no carro, o que era incomum. Em 3 anos de Uber, eu aprendi que passageiro sem celular na mão é quase exceção. 90% das pessoas fica com a tela na cara do começo ao fim da corrida. Ele não. Ficava olhando para a rua como se estivesse monitorando o trajeto. Monitorando, não curtindo. Tem diferença no tipo de olhar. Quem olha pela janela curtindo tem expressão solta. Quem monitora tem olhar que se move com propósito, que para em ponto específico antes de continuar. Era o segundo tipo. Na esquina da Tiradentes com a Avenida Colombo, ele disse: "Não pega a Colombo." A Colombo era a via que eu precisava pegar para chegar no bairro de destino sem dar uma volta enorme na cidade. Evitar a Colombo significava ou passar pelo centro que ele tinha descartado, ou fazer um retorno completo pela periferia que adicionava 20 minutos fácil. "Se eu não pegar a Colombo, o trajeto fica bem mais longo", eu disse. Não como reclamação, como informação neutra. "Tudo bem", ele disse. "Pode ser mais longo." Rodei o retrovisor 1 milímetro para ter ângulo melhor no banco traseiro sem ser óbvio. Ele estava olhando para a janela do lado esquerdo agora, pescoço levemente inclinado, como quem está tentando ver algo na calçada da esquerda sem se mover demais. Tinha alguém que ele estava evitando, ou havia algum ponto da cidade que ele não queria ser visto passando. As 2 possibilidades eram razoáveis. As 2 eram possibilidades de passageiro comum. Mas a combinação das 2 juntas, 3 desvios em menos de 12 minutos, sem explicação, com monitoramento ativo do trajeto, estava saindo do padrão que eu conhecia. Fiz o retorno. Fui pela periferia. Dirigindo pela periferia, o trânsito abriu e o silêncio ficou mais pesado. Rua de bairro residencial à noite tem uma qualidade diferente de avenida. Menos luz, menos movimento, menos testemunha. Não é pensamento que eu teria tido num dia normal de trabalho, mas alguma coisa no comportamento daquele homem tinha ligado uma atenção que eu normalmente reservo para corrida depois da meia-noite, não para corrida de sexta às 10h30 da noite com um homem de camisa social. Verifiquei o GPS, ainda uns 14 minutos para o destino, pelo caminho que tinha sobrado. Verifiquei o celular no suporte. Bateria boa, sinal ótimo, aplicativo aberto com a corrida ativa. Sempre que fico desconfortável com passageiro, o primeiro instinto é verificar se o rastro está funcionando. É a âncora. Alguém sabe onde eu estou. O passageiro disse: "Para aqui 1 segundo." Não era o destino.
Era uma rua residencial sem nenhuma referência visível. Casa de cada lado, calçada vazia, sem comércio, sem ponto de referência. Para aqui, ele repetiu, só um momento. Encostar o carro para passageiro não é problema. Às vezes a pessoa esqueceu carteira, às vezes precisa resolver algo rápido, às vezes quer mandar mensagem sem estar em movimento. É rotina, mas eu não parei imediatamente. Levei mais 2 segundos do que o normal antes de encostar. Naqueles 2 segundos, procurei referência visual da rua. Li a placa no poste, gravei mentalmente. Rua das Acácias, altura do número 847. Encostei. Ele não saiu do carro, não pegou o celular. Ficou sentado olhando para o para-brisa traseiro pelo espelho lateral do carro. Uns 30 segundos parado, completamente imóvel. Depois disse, pode seguir. Tudo bem com o senhor? Perguntei. Pode seguir, ele repetiu. Saí. Voltei para a rota. Olhei pelo retrovisor logo depois de sair. Ele estava olhando pela luneta traseira, observando a rua que a gente tinha deixado para trás, como se estivesse verificando se alguém estava seguindo a gente. Continuei dirigindo sem dizer nada, mas alguma coisa tinha mudado na minha postura dentro do carro, e eu sabia que tinha mudado. Não era pânico, era aquele estado de atenção elevada que o corpo assume antes da cabeça processar completamente o motivo. Ombros levemente mais tensos, mão direita mais firme no volante, olho no retrovisor a cada intervalo menor do que o normal. Profissional de segurança chama isso de condição laranja. Eu chamo de ficar esperto. Fiz o que sempre faço quando fico esperto numa corrida. Mandei mensagem silenciosa para Camila. Não texto, só localização em tempo real pelo WhatsApp. Ela sabe o que significa quando recebo localização sem mensagem antes. Significa que estou bem, mas quero que ela saiba onde estou. A resposta dela veio em 2 minutos. Só um emoji de coração. Significa que entendeu e está de olho. O passageiro disse, você sempre manda mensagem enquanto dirige? Ele tinha visto. Não tinha como não ver. O celular ficava no suporte na central do painel, visível para o banco de trás se a pessoa prestasse atenção. Avisei minha esposa que vou chegar mais tarde por causa do desvio. Eu disse. Tom neutro. Nem defensivo, nem explicativo demais. Ele não respondeu. Fiquei me perguntando por que aquela pergunta tinha me incomodado mais do que os 3 pedidos de desvio juntos. Levei um momento para entender. Era o monitoramento de novo, mas dessa vez virado para dentro do carro. Para mim, ele estava acompanhando o que eu fazia com o celular, o que eu fazia com as mãos, provavelmente o que eu fazia com os olhos no retrovisor. Da mesma forma que eu estava lendo ele, ele estava me lendo. Essa percepção ficou alguns segundos assentando. Então ele disse, tem outro caminho que não passe pela Floriano Peixoto? A Floriano Peixoto era a última via larga antes do bairro de destino. Evitá-la agora, a 5 minutos do fim da corrida, era desvio que não fazia nenhum sentido prático, a não ser que o destino não fosse mais o destino. Floriano Peixoto não tem como evitar sem voltar para o centro, eu disse. E o senhor não quer passar pelo centro. Silêncio. Vou precisar que o senhor me diga por onde prefere então. Mais silêncio. Uns 10 segundos. Então, pode passar pela Floriano. Entrei na Floriano Peixoto. Via larga, bem iluminada, movimento razoável mesmo naquele horário. 2 semáforos verdes seguidos. O bairro de destino estava a 3 minutos. Eu estava quase convencendo a mim mesmo que tinha exagerado na leitura quando ele disse, para o carro. Não era o endereço de destino. Ainda faltavam uns 200 metros. Pode parar aqui. Encostei. Motor ligado, pé no freio, câmbio em ponto morto. Não desliguei o carro. Ele não saiu imediatamente. Ficou sentado por uns 5 segundos. Então disse sem se virar para mim, você é um bom motorista. Não era elogio de passageiro satisfeito. O tom era diferente.
Era a frase de quem chegou a uma conclusão depois de avaliar algo por um tempo. Obrigado, eu disse. Ele abriu a porta, desceu, fechou a porta sem força. Ficou parado na calçada por um momento de costas para o carro. Eu fiquei parado com o motor ligado olhando por ele pelo retrovisor. Então ele se virou, olhou direto para a janela do motorista, me olhou por uns 3 segundos que eu não soube interpretar. Depois virou e foi embora pela calçada na direção contrária ao endereço de destino que ele tinha colocado no aplicativo. Não no sentido do destino, na direção oposta. Finalizei a corrida no aplicativo. Sentei parado por uns 30 segundos com o motor ligado sem me mover. Depois liguei para Camila. Ela atendeu no segundo toque com voz de quem estava esperando. Está bem? Estou, eu disse, mas preciso te contar uma coisa. Contei tudo para Camila no telefone ainda parado naquela rua. Ela ouviu sem interromper, que é o jeito dela quando está processando algo sério. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns 5 segundos. Depois disse, você pegou o nome dele no aplicativo? Tinha. Todo motorista Uber tem acesso ao nome do passageiro antes de confirmar a corrida. O nome que aparecia era Rafael S. Foto de perfil pequena, rosto masculino, ângulo de câmera ruim que mostrava mais cabelo do que rosto. Avaliação 4,883 corridas no histórico. Perfil antigo, uso regular, sem nenhum sinal de conta recente criada para corrida específica. Camila disse que eu devia cancelar as corridas pelo resto da noite e voltar para casa. Eu disse que ia ficar mais 1 hora. Ela disse que ia ficar acordada. Desliguei, fiquei mais 30 segundos parado, depois voltei a aceitar corrida. 3 corridas normais nas horas seguintes. 00:15 encerrei o aplicativo e fui para casa. Na manhã seguinte, sábado, depois que Camila levou minha filha para a aula de natação, abri o notebook na mesa da cozinha e fui atrás do que conseguia encontrar. Pesquisa de nome completo no Uber é impossível. A plataforma não fornece sobrenome completo por política de privacidade. Mas eu tinha a inicial do sobrenome, Rafael S. Tinha a foto borrada, tinha o endereço de origem da corrida que eu tinha memorizado e tinha o endereço de destino que ele tinha colocado no aplicativo, mas que claramente não era onde ele queria chegar de verdade. Comecei pelo endereço de origem, rua com muro alto e portão de ferro. Fui no Google Maps, coloquei o endereço exato, pedi Street View. Casa de alto padrão para o bairro. Muro com câmera de segurança visível no canto superior, portão de garagem de alumínio branco, jardim cuidado visível pelo vão entre o muro e o portão. Não era a casa de um homem em situação de risco, era a casa de alguém com recurso. Fui atrás do endereço de destino, bairro residencial comum, classe média, rua normal. Coloquei no Street View, casas geminadas, calçada com árvore, carro popular na frente de cada uma. Nada conectava visualmente os 2 endereços. Nada explicava por que um homem de casa de alto padrão estava pedindo corrida Uber às 10:30 de uma sexta à noite para um bairro de classe média do outro lado da cidade, com 5 pedidos de desvio no meio do caminho. Fechei o notebook, fui fazer café e fiquei pensando na frase que ele tinha dito antes de sair. Você é um bom motorista. Quanto mais eu pensava nisso, menos parecia elogio. Na segunda-feira fui ao ponto de motoristas Uber que tem perto do Shopping Avenida. Não é lugar oficial. É um estacionamento lateral onde motoristas param entre corridas, tomam café de garrafa térmica, trocam informação. Todo motorista de Uber de cidade média conhece um ponto desses. É onde você fica sabendo de passageiro problemático antes que ele entre no seu carro. Tinha 4 motoristas quando cheguei. Cumprimentei os que eu conhecia, peguei café, fiquei na roda de conversa natural. Depois de uns minutos, descrevi o passageiro de forma casual. Homem de uns 40 anos, camisa social, saindo de endereço de alto padrão no bairro tal, pedindo vários desvios sem explicação, destino que não batia com para onde foi quando saiu do carro.
Um dos motoristas, o Kleber, que faz Uber faz 5 anos e conhece a cidade melhor do que taxista, me olhou por cima do copo de café. Bairro com um muro alto e câmera, ele disse. Isso. Ele ficou em silêncio por um momento. Já peguei corrida desse endereço 2 vezes. Homem de uns 40, cabelo escuro. Exato. Kleber balançou a cabeça devagar. Na primeira vez ele pediu para mudar a rota 3 vezes. Achei que era frescura de rico. Na segunda vez cancelei a corrida quando vi o endereço de origem. Por quê? Ele me olhou. Porque na semana entre a primeira e a segunda corrida, eu fui pesquisar o endereço. Botei no Google o número da casa com o nome do bairro. E saiu uma reportagem de jornal local. 6 meses antes da minha primeira corrida com ele. Homem denunciado pela esposa por ameaça e perseguição. Pedido de medida protetiva indeferido por falta de prova. Nome completo, endereço, foto. Fiquei parado com o copo de café na mão. Foto era ele? Perguntei. Era ele. Guardei o copo no porta-malas do carro. Peguei o celular e anotei tudo que o Kleber tinha me dito. Jornal local. 6 meses antes. Medida protetiva indeferida. Voltei para casa e abri o notebook de novo. Levei 40 minutos de pesquisa para encontrar a reportagem. Quando encontrei, fiquei parado na frente da tela por um tempo que não sei calcular. Porque o endereço de destino que ele tinha colocado no aplicativo, o bairro do outro lado da cidade, a rua de casas geminadas que eu tinha visto no Street View, era o endereço da mulher que tinha feito a denúncia. Li a reportagem 3 vezes. Era de um jornal local online, daqueles que cobrem polícia e cidade com 2 repórteres e câmera de celular. Texto curto, uns 15 parágrafos. Os fatos eram os seguintes. A mulher se chamava Patrícia, 38 anos. Tinha se separado do marido, identificado na reportagem só pelas iniciais RS, 8 meses antes da publicação. Tinha registrado o boletim de ocorrência por ameaça 3 meses após a separação, quando ele tinha aparecido na porta da casa nova dela, sem ser chamado. Tinha pedido medida protetiva. O pedido tinha sido indeferido, porque o juiz entendeu que uma aparição sem contato físico não constituía ameaça suficiente para a medida. A reportagem tinha sido motivada por um segundo boletim, mais recente, onde Patrícia relatava que o ex-marido tinha passado de carro na frente da casa dela múltiplas vezes em horários diferentes, que ela tinha fotografado o carro, que a polícia tinha ido até o endereço dele e ele tinha negado, palavra contra palavra, sem prova suficiente. A reportagem terminava com um parágrafo curto sobre como casos de perseguição pós-separação eram subnotificados no Brasil e como a legislação de stalking, aprovada em 2021, ainda tinha aplicação irregular nos tribunais. Fechei o notebook. Fiquei na cozinha em silêncio por um tempo longo. O que eu tinha eram as seguintes informações. Um homem com histórico documentado de perseguição à ex-mulher. O endereço dela como destino numa corrida Uber às 10h30 da noite. 5 pedidos de desvio que eu entendia agora como tentativa de chegar até ela sem ser rastreado por câmeras de via pública ou reconhecido por quem pudesse reportar. Uma parada inexplicável numa rua escura de bairro residencial que provavelmente era ele verificando se estava sendo seguido. E a frase, "Você é um bom motorista", que eu entendia agora como avaliação de homem que tinha testado minha reação e concluído que eu não era ameaça. Ele tinha usado meu carro para mapear a rota até a ex-mulher e eu tinha levado ele. Liguei para o Kleber naquela tarde. Perguntei se ele sabia o nome completo do homem. Ele disse que não, que tinha visto só as iniciais na reportagem como eu. Perguntei se na corrida que ele tinha feito o destino tinha sido o mesmo endereço. Ele disse que não, que o destino na corrida dele tinha sido um shopping do outro lado da cidade, endereço de destino diferente. Mesma origem, mesmo passageiro, mesmo comportamento de desvios. Isso me disse algo importante.
Ele não colocava o endereço real da vítima toda vez. Às vezes, usava endereço isca, local neutro, só para ter corrida autorizada pelo aplicativo. Na minha corrida, ele tinha colocado o endereço dela, mas tinha pedido tantos desvios que nunca chegou lá de verdade. Tinha usado a corrida para mapear rotas alternativas sem câmera, sem via principal, sem testemunha. Era metodologia, não era impulso, era planejamento. Agradeci o Kleber e desliguei. Camila estava na sala quando eu saí da cozinha. Ela tinha ouvido parte da ligação. Me olhou com aquela expressão de quem já sabe a resposta, mas precisa ouvir em voz alta. Você vai fazer alguma coisa? Vou. O quê? Sentei no sofá do lado dela. Expliquei o que tinha encontrado. A reportagem, a denúncia, a medida protetiva indeferida, a metodologia dos desvios. Ela ouviu sem interromper igual antes. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, essa mulher não sabe que ele está usando o Uber para mapear rota até a casa dela. Provavelmente não. E se você não tivesse pesquisado, ninguém ia saber. Isso. Camila ficou olhando para frente por um momento. Depois disse, você precisa avisar ela. Eu já sabia disso. O problema era como. Eu não tinha o contato de Patrícia. Eu tinha o endereço dela, que eu não tinha intenção de usar diretamente, porque aparecer na porta de uma mulher com medida protetiva no histórico, com informação sobre o ex-marido sem contexto, era situação que podia assustar mais do que ajudar. Havia outra opção, uma que eu não sabia se ia funcionar, mas que era a mais direta. O aplicativo Uber tem canal de reporte de segurança. Você descreve o incidente, fornece dados da corrida, e a equipe de segurança analisa. É processo lento, burocrático, sem garantia de resultado, mas cria registro. Fiz o reporte naquela noite. Detalhei tudo. Os 5 pedidos de desvio, a parada inexplicável, a direção oposta ao destino, o histórico que eu tinha encontrado por fora. Mandei o link da reportagem como referência. Recebi resposta automática dizendo que o caso seria analisado em até 72 horas. 72 horas. 3 dias. Muito tempo quando você não sabe o que o homem está planejando fazer com as rotas que mapeou. No dia seguinte, domingo, fui até o distrito policial do bairro. Não o mais próximo da minha casa, o mais próximo do endereço de Patrícia, que ficava numa área que tinha delegacia de atendimento à mulher integrada ao DP comum. Isso eu tinha verificado antes de sair de casa, porque não queria chegar no lugar errado e perder tempo. O atendente era um homem jovem de farda que ouviu minha situação com atenção, que foi diminuindo progressivamente conforme eu falava. Quando terminei, ele disse, o senhor é a vítima? Disse que não, que eu era motorista de aplicativo que havia transportado um indivíduo com histórico documentado de perseguição e que havia motivo para crer que ele estava usando corridas de aplicativo para mapear rotas até o endereço de uma mulher que tinha registrado boletim contra ele. Ele digitou alguma coisa. O senhor quer registrar ocorrência? Quero que a informação chegue para quem atende o caso da mulher. O senhor sabe o número do boletim dela? Não sabia. Não havia como saber. Sem o número do boletim de referência, fica difícil encaminhar diretamente. O senhor pode registrar uma ocorrência avulsa, relatando o que presenciou e a gente inclui no sistema. Se tiver investigação em andamento, o sistema conecta. E se não tiver investigação em andamento, pausa. Fica registrado como informação. Informação, não investigação, não ação. Informação num sistema que ninguém ia consultar, até que algo pior justificasse consultar. Registrei assim mesmo, número de protocolo que fotografei e mandei para o meu e-mail. Saí da delegacia na luz forte do domingo de manhã, com a sensação que eu tinha tido no fórum de Cascavel que você descreveu antes. Não, espera. Com a sensação que eu já conhecia de outras situações na vida.
A de que o sistema foi desenhado para documentar o que já aconteceu, não para prevenir o que vai acontecer. Fui para o carro. Sentei. Fiquei olhando para o para-brisa por um momento. Então tomei uma decisão que eu não tinha planejado tomar quando saí de casa naquela manhã. Fui até o endereço de Patrícia. Parei o carro a uns 50 metros da casa dela. Não na frente, do lado oposto da rua, com um ângulo que me deixava ver a fachada sem estar diretamente na calçada dela. Casa geminada igual às outras da rua, portão de ferro simples, vaso de planta na janela da sala, persiana fechada. Fiquei ali por uns 5 minutos, tentando decidir exatamente o que eu ia fazer. Aparecer na porta de uma mulher com histórico de stalking, com um estranho dizendo que tinha informação sobre o ex-marido, era, na melhor das hipóteses, situação assustadora. Na pior, ela chamava a polícia em mim antes de eu conseguir explicar qualquer coisa. Precisava de uma abordagem que não fosse ameaçadora, que tivesse contexto imediato e verificável, que ela pudesse checar em tempo real antes de abrir a porta. Peguei o celular, abri o aplicativo do Uber e fui até o histórico de corridas. Encontrei a corrida do Rafael S. da Sexta. Tirei print da tela mostrando o nome, o horário, o trajeto percorrido com todos os desvios. Tinha prova verificável. Tinha número de corrida que ela podia conferir com o suporte do aplicativo se quisesse. Desci do carro, atravessei a rua, fui até o portão e toquei a campainha uma vez. 30 segundos de silêncio. Toquei de novo. Uma voz de mulher através do interfone, cautelosa. Quem é? Disse meu nome. Disse que era motorista de Uber. Disse que tinha transportado alguém na sexta à noite, que eu acreditava que ela conhecia e que tinha informação que ela precisava saber. Silêncio longo do outro lado. Que nome? Ela disse. Voz controlada de quem está com medo, mas não vai mostrar. Disse as iniciais. RS. O silêncio do outro lado durou tanto que eu achei que ela tinha desligado o interfone. Então a porta lateral do portão abriu uns 10 centímetros com a corrente ainda presa. Ela me olhou pela fresta. 38 anos, como a reportagem dizia. Olhos escuros, cabelo preso, camiseta simples, rosto de alguém que há muito tempo dormia com uma parte da atenção acordada. Me olhou por um longo momento. Entra, ela disse, e soltou a corrente. A casa de Patrícia era organizada do jeito de quem reorganizou a própria vida depois de uma ruptura. Não havia foto de casal em nenhuma parede. Não havia espaço vazio onde móvel tinha sido retirado. Era uma casa que tinha sido montada do zero com intenção própria, cada coisa no lugar dela, sem lacuna de outra pessoa. Esse tipo de detalhe você aprende a ler quando passa tempo suficiente entrando na casa dos outros. Ela me fez sentar na sala, não ofereceu café. Ficou de pé perto da janela, de lado, de forma que conseguia me ver e ver a rua ao mesmo tempo. Posição de quem tem o hábito de monitorar 2 direções ao mesmo tempo. Mostrei o print da corrida no celular sem ela pedir. Nome, horário, trajeto com os desvios marcados. Ela olhou sem pegar o celular da minha mão. Leu em silêncio. Quando terminou de ler, ficou olhando para o print por mais alguns segundos. Depois olhou para mim. Sexta passada, ela disse. Isso. Eu estava aqui sexta passada. Pausa. Fui dormir às 11. Acordei às 3 da manhã com o cachorro latindo. Eu não disse nada. Deixei o espaço. O cachorro late quando tem alguém na calçada. Ela continuou. Eu levantei, fui até a janela, não vi ninguém. Mas a cancela do jardim estava aberta. Eu tinha certeza que tinha fechado antes de entrar. Ficamos em silêncio por um momento. Ele não chegou até aqui naquela noite, eu disse. Saiu do carro 200 metros antes do endereço e foi na direção oposta. Dessa vez, ela disse. A forma como ela disse essa palavra me fez entender que aquela conversa era diferente do que eu tinha imaginado quando parei o carro a 50 metros de distância naquela manhã. Ela não estava surpresa com o que eu tinha trazido.
Estava cansada de não se surpreender mais. Patrícia me contou por partes, do jeito que se conta coisa que você já repetiu antes e que cada repetição custa alguma coisa. Ela e Rafael tinham ficado juntos por 11 anos, casados por 8, sem filho. A separação tinha sido iniciativa dela. 18 meses antes da nossa conversa, depois de um processo longo de entender que o controle que ele exercia sobre a vida dela não era cuidado, era posse. Não havia violência física documentada. Havia controle de agenda, de amizade, de gasto, de deslocamento. O tipo de coisa que é difícil de provar, porque cada elemento isolado tem explicação razoável e só o conjunto, visto de fora por alguém que entende o padrão, revela o que é. Quando ela foi embora, ele não aceitou. A aparição na porta nova dela 3 meses depois. Os carros passando na frente da casa. Uma vez, ela tinha chegado do trabalho e encontrado um bilhete embaixo do para-brisa do carro dizendo só "Saudades", sem assinatura, sem como provar que era dele. 2 boletins, um pedido de medida protetiva indeferido, nenhuma condenação. Então, ela disse uma coisa que mudou meu entendimento de tudo que eu tinha vivido naquela semana. Nos últimos 2 meses, ele parou de aparecer pessoalmente, ela disse. Achei que tinha desistido. Minha advogada disse que era bom sinal, que às vezes eles param. Fiz uma pausa. 2 meses. 2 meses sem nenhuma aparição. 2 meses era aproximadamente o tempo que um motorista levaria para mapear rotas alternativas de uma cidade de médio porte, usando corridas de aplicativo com desvios variados cada vez. Tempo suficiente para identificar quais vias tinham câmera, quais bairros tinham movimento noturno, quais rotas chegavam no destino sem passar por ponto de identificação. Ele não tinha parado, tinha mudado de método. Patrícia, eu disse, preciso te perguntar uma coisa direta. Ela me olhou. Você tem carro? Tenho. Ele conhece o carro? Uma pausa. Conhece. Então você não pode usar seu próprio carro para sair à noite. Ele sabe identificar. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma voz que estava mais cansada do que com medo. Eu sei, por isso eu uso o aplicativo. Parei. Há quanto tempo você usa aplicativo para sair à noite? Uns 2 meses, ela disse. Os mesmos 2 meses. Fiquei olhando para ela por um momento, processando o que aquilo significava. Ela usava aplicativo há 2 meses. Ele sabia que ela usava aplicativo. Ele mesmo usava aplicativo para mapear rotas. A conclusão que se formou na minha cabeça foi fria e imediata. Ele pode estar monitorando suas corridas, eu disse. Ela franziu a testa. Como assim? Se ele tem acesso ao seu celular de alguma forma... Conta do aplicativo logado em dispositivo dele, e-mail vinculado que ele ainda acessa, qualquer brecha de acesso ao seu histórico de corridas. Ele saberia exatamente quando você pede corrida, de onde, para onde. O rosto dela ficou diferente quando eu disse isso. Não de susto, de reconhecimento. O tipo de expressão de quem acabou de encaixar uma peça que estava faltando. Meu e-mail. Ela disse baixinho. Eu não troquei a senha do e-mail quando me separei. Troquei as redes sociais, troquei o banco, mas o e-mail vinculado ao aplicativo recebe notificação de cada corrida. Horário, origem, destino. Ela fechou os olhos por uns 3 segundos. Quando abriu a expressão, estava mais firme. Então ele sabia que eu pedia corrida sexta à noite porque eu sempre vou à casa da minha irmã às sextas. E sabia o endereço de origem, porque é o endereço cadastrado aqui. E sabia o destino. Isso. Ficamos em silêncio por um momento. Então ela pegou o celular com movimentos rápidos e trocou a senha do e-mail ali mesmo, na minha frente, sem sair da sala. Depois, acessou o aplicativo e desvinculou o e-mail antigo. Criou conta nova com endereço diferente. 5 minutos de ação direta que deveriam ter acontecido 18 meses antes, mas que ninguém tinha pensado em orientar. Quando terminou, me olhou.
E agora? Agora ele perdeu o acesso ao seu histórico de corridas, eu disse. Mas ainda tem as rotas que ele já mapeou. O que você acha que ele vai fazer? Eu não era policial, não era psicólogo. Era motorista de Uber de 36 anos de Maringá que tinha feito pesquisa num notebook de mesa de cozinha no sábado de manhã. Não tinha qualificação para prever comportamento de homem perigoso, mas eu tinha 3 anos de leitura de passageiro e o que eu tinha lido naquele homem de camisa social na sexta à noite era meticulosidade, planejamento, paciência. Acho que ele já tem o que precisava, eu disse, e que estava esperando o momento certo para usar. Ela ficou me olhando por um longo momento. Então, o celular dela vibrou na mesa. Notificação do aplicativo, corrida solicitada. Motorista a caminho. Ela não tinha pedido corrida nenhuma. Ela olhou para a notificação, depois para mim. Eu não pedi corrida, ela disse. Eu sei. Peguei o celular dela com a permissão dela e abri o aplicativo. A corrida tinha sido solicitada do endereço dela havia 40 segundos. Motorista identificado, 2 minutos de distância. Alguém tinha solicitado uma corrida usando a conta dela. Antes de ela trocar o e-mail, alguém com acesso à conta tinha solicitado corrida. Os 40 segundos eram a janela entre a notificação chegar e ela ter conseguido revogar o acesso. Cancelei a corrida imediatamente. O aplicativo cobrou taxa de cancelamento, que era o menor dos problemas. Ele estava no e-mail quando você trocou a senha, eu disse. Viu a troca em tempo real. Pediu a corrida antes de perder o acesso. Por quê? Para que pedir uma corrida? Pensei por um segundo. Para saber que você estava em casa. Corrida solicitada do endereço dela, motorista a caminho. Se você não cancelasse o motorista, chegava aqui. Se você cancelasse, ele sabia que você estava com alguém que tinha entendido o que ele estava fazendo. Era teste. Mais um teste da série de testes que ele tinha aplicado desde a primeira corrida comigo. Precisamos ligar para a polícia agora, eu disse. Dessa vez, ela não hesitou. Ligou para o 190 com voz firme. Relatou o incidente da corrida não solicitada, forneceu o número do boletim anterior, citou o nome dele, forneceu o print da corrida que eu tinha trazido como evidência de monitoramento de rotas. Enquanto ela ligava, eu fui até a janela da sala do mesmo jeito que ela tinha ficado quando entrei. Olhei para a rua pelos 2 lados. Carro escuro estacionado a uns 100 metros, lado esquerdo da rua. Motor desligado. Vidro escuro, impossível ver ocupante. Podia ser de qualquer morador da rua, mas estava ali quando eu tinha chegado de manhã. Eu tinha passado por ele sem prestar atenção, porque não tinha motivo para prestar. Agora tinha. Patrícia terminou a ligação para o 190. Me olhou. 20 minutos para a viatura chegar. 20 minutos. Contei mentalmente o que eu sabia. Homem meticuloso que tinha perdido acesso à conta dela em tempo real, que sabia que ela estava com alguém que entendia o que ele estava fazendo, que provavelmente estava num carro a 100 metros. 20 minutos era tempo demais para ficar parado esperando. Você tem onde ficar essa noite que não seja aqui? Perguntei. Minha irmã. Liga para ela agora. Fala que você está indo. Ela ligou. Irmã atendeu, entendeu, sem precisar de muita explicação, disse que estava esperando. Eu disse que ia levá-la, que meu carro estava na rua, que eu conhecia o caminho, que era motorista e que esse era exatamente o tipo de situação para a qual o motorista de Uber está mais bem posicionado do que a maioria porque conhece rota, conhece alternativa, conhece como mover pessoa de ponto A a ponto B sem ser previsível. Ela me olhou por um momento. Por que você está fazendo isso? Era a pergunta que eu esperava. A resposta verdadeira era simples. Porque eu levei ele até aqui sem saber. Sinto que tenho débito. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois foi para o quarto buscar bolsa.
Deixei recado em texto para o 190 pelo aplicativo de ocorrências, informando que a vítima estava se deslocando por segurança e fornecendo o endereço de destino para registro. Fotografei o carro escuro pela janela com zoom máximo. Placa visível parcialmente. 3 letras e 2 números antes do ângulo cortar. Mandei a foto para o Kleber com mensagem: se não der notícia minha em 1 hora, esse é o carro que estava na rua dela. Kleber respondeu em 30 segundos. Entendido, ligando se não receber. Patrícia voltou com bolsa pequena e casaco. Me olhou, pronta. Fomos juntos até a porta. Antes de abrir, eu disse: vai direto para o carro, porta do passageiro da frente, não olha para o carro escuro. Ela assentiu. Abri a porta. Saímos pela porta juntos e fomos direto para o carro. Eu na frente, ela do meu lado, passo firme, sem correr, porque correr chama atenção, e atenção era o que eu não queria chamar naquele momento. 20 metros de calçada entre a porta da casa dela e o meu carro. Contei cada um mentalmente, não olhei para o carro escuro, mas na visão periférica eu conseguia ver que ele continuava parado no mesmo lugar. Motor ainda desligado, sem movimento visível atrás do vidro escuro. Abri a porta do passageiro para ela. Ela entrou. Contornei o carro, entrei pelo lado do motorista, liguei o motor em sequência única, sem pausa. Coloquei o carro em movimento. Não peguei a rota direta para a casa da irmã dela. Peguei a primeira rua à direita, depois à esquerda, depois à direita de novo, num padrão que qualquer motorista de Uber aprende intuitivamente depois de tempo suficiente. Não era fuga, era dispersão. Criar distância antes de estabelecer direção. Olhei pelo retrovisor. O carro escuro tinha saído do lugar. Estava 3 carros atrás na primeira rua que eu tinha pegado. Não disse nada para Patrícia imediatamente. Continuei dirigindo. Próxima rua à esquerda, entrei sem sinalizar. Via secundária, pouco movimento, casas de cada lado. Olhei pelo retrovisor de novo. O carro escuro estava na entrada da rua. Tinha feito a mesma conversão. Dessa vez eu disse: ele está atrás da gente. Ela virou o corpo para o banco. Ficou olhando pela luneta por 1 segundo. Virou de volta para frente sem dizer nada. Respiração um pouco mais rápida, mas postura controlada. Mulher que passou 18 meses se preparando para esse momento sem saber quando ia chegar. Peguei o celular no suporte sem tirar os olhos da rua. Disquei o 190 no viva voz. Atendente. Relatei em voz alta, com clareza, sem pressa. Nome completo, placa parcial do veículo suspeito que eu tinha fotografado, minha placa, rua onde estávamos, direção que estávamos seguindo, contexto da ocorrência registrada anteriormente. A atendente disse que ia acionar viatura. Perguntei o tempo de resposta. Ela disse que dependia da disponibilidade no setor. Desliguei sem agradecer porque não havia tempo para educação desnecessária. Continuei dirigindo. Velocidade constante, nem rápido nem devagar. Rápido podia provocar, devagar confirmava que eu sabia que estava sendo seguido. O carro escuro manteve distância de uns 50 metros. Constante, profissional. Dirigi por 11 minutos com aquele carro atrás de mim. Sei o tempo exato, porque estava com o cronômetro aberto no celular, desde que confirmei o segmento. 11 minutos, 4 ruas, 2 retornos que eu dei para testar se ele continuava acompanhando. Continuou nos 2. Naqueles 11 minutos, Patrícia ficou em silêncio no banco do passageiro. Não de paralisia, de concentração. Ela tinha o celular na mão e estava trocando mensagem com alguém. Eu não perguntei com quem, mas pelo ritmo das respostas, era alguém que estava acordado e disponível. Depois soube que era a advogada dela. Na 11ª rua, vi a luz giratória da viatura no fim da quadra. 2 veículos da Polícia Militar fazendo bloqueio parcial na conversão, com policiais posicionados do lado de fora. Fui direto. Parei o carro imediatamente antes do bloqueio. O policial se aproximou pela janela do motorista. Me identifiquei. Citei o número do protocolo da ocorrência. Disse que o veículo suspeito estava atrás de mim. O policial olhou pelo meu para-brisa traseiro. O carro escuro tinha parado a uns 30 metros.
imóvel, provavelmente avaliando a situação. O policial fez sinal para o segundo veículo da polícia, que estava posicionado do outro lado. Foram em direção ao carro escuro com abordagem padrão, mão no coldre, 2 policiais em cada lado do veículo. Eu fiquei parado, com o motor ligado. Patrícia ficou olhando pelo para-brisa sem falar. 5 minutos de espera que pareceram bem mais do que 5 minutos. Então, um dos policiais voltou até meu carro. Me olhou. Documento do veículo e habilitação, por favor. Entreguei. Ele anotou, devolveu, disse: o senhor e a passageira podem aguardar. O condutor do outro veículo está sendo identificado. É ele? Patrícia disse. A primeira frase que ela tinha dito em 11 minutos. O policial a olhou por um momento. A senhora tem boletim de ocorrência em aberto contra o condutor daquele veículo? Tenho. Então sim, é ele. Ela ficou olhando para frente por um longo momento. Nenhuma expressão de alívio, nenhuma expressão de vitória. Só o rosto de alguém que finalmente chegou ao fim de uma distância muito longa e que ainda não sabe exatamente como se sentir do outro lado. Eu entendi aquela expressão. Levei ela para a casa da irmã 1 hora depois, quando a polícia liberou a gente. Rafael tinha sido detido para identificação e autuado por descumprir termo de compromisso que existia no processo anterior e que eu não sabia que existia, mas que a advogada dela tinha acionado imediatamente quando Patrícia estava me mandando mensagem naqueles 11 minutos. Termo de compromisso era menos do que medida protetiva, mas era o suficiente para autuação naquela noite. Suficiente para criar o registro que o sistema exigia para tomar o próximo passo. Quando deixei Patrícia na porta da irmã dela, ela ficou parada na calçada por 1 segundo antes de entrar. Se virou para mim. Você não precisava ter feito nada disso, ela disse. Já te disse o motivo, eu falei. Ela assentiu. Entrou sem olhar para trás. Fui embora. No caminho para casa liguei para o Kleber. Disse que estava bem, que tinha se resolvido. Ele disse que estava aguardando e que já estava começando a ficar preocupado. Desliguei. Liguei para Camila. Ela atendeu no primeiro toque. Está bem? Estou, eu disse. Já estou indo. Dirigi o resto do caminho em silêncio. Faz 5 meses desde aquela noite. Continuo fazendo Uber. A Camila pediu para eu parar por um tempo depois que contei tudo o que tinha acontecido, e eu entendo o pedido. Mas depois de 3 semanas parado, eu voltei porque parar por medo de situação específica não resolve o medo, só adia. E eu não sou do tipo que adia problema. Voltei com algumas mudanças de procedimento que eu não tinha antes. Câmera dashcam instalada no carro, frente e interior, com gravação contínua. Protocolo fixo de localização em tempo real para Camila em toda a corrida, não só quando fico desconfortável. Número do Kleber em descagem rápida e um hábito novo que eu desenvolvi nos primeiros dias depois da situação e que não consegui largar desde então. Quando o passageiro pede para mudar rota pela segunda vez sem dar motivo, eu pergunto diretamente: tem alguma situação que eu precise saber? Não de forma acusatória, de forma direta e neutra, como técnico que precisa de informação completa para fazer o trabalho bem feito. 90% das vezes a resposta é trivial. Obra, ex que mora na rua, ex-patrão, nada que envolva risco real. Mas a pergunta muda a dinâmica. Tira o passageiro do controle unilateral da situação e lembra que tem outra pessoa no carro que tem direito de saber o contexto em que está operando. Do Rafael, não recebi mais corrida. Não sei se foi orientação jurídica, medida judicial posterior, ou só decisão pessoal de usar outro aplicativo ou outra cidade. Não importa para mim de onde ele usa Uber, importa que não usa o meu carro. Do Patrícia soube pelo Kleber, que soube por um motorista que conhecia a advogada dela, que a situação tinha avançado juridicamente depois daquela noite. O registro do segmento, somado ao boletim anterior,
A corrida não solicitada e ao histórico que eu tinha reportado no aplicativo tinha dado base suficiente para a medida protetiva que antes tinha sido indeferida. Não tenho contato com ela. Nunca tive. Não era o que a situação pedia e eu sabia disso desde aquela manhã quando parei o carro a 50 metros da casa dela. O que fica dessa história para mim é simples e não simples ao mesmo tempo. Simples porque o que eu fiz não foi heróico. Foi o que qualquer pessoa deveria fazer quando tem informação que outra pessoa precisa ter. Fui até a delegacia, reportei no aplicativo, bati na porta dela, liguei para o 190, dirigi por 11 minutos com o olho no retrovisor. Não fiz nada que exigisse coragem especial. Exigiu só a disposição de não fingir que não tinha visto. Não simples porque eu sei que se eu não tivesse pesquisado aquele endereço no sábado de manhã, se eu tivesse aceito a corrida como corrida normal e seguido em frente, ninguém saberia. A corrida teria ficado no histórico do aplicativo como trajeto com alguns desvios, número de protocolo que ninguém ia consultar, mais uma sexta à noite de motorista de Uber em cidade de médio porte. E ele teria continuado mapeando. Eu penso nisso às vezes quando apareço corrida nova no aplicativo à noite. Quando o passageiro entra sem dizer boa noite, quando o trajeto muda sem explicação, quando o silêncio no banco de trás tem textura diferente do silêncio comum. Não fico com medo, fico atento. Tem diferença. Medo paralisa, atenção age. E motorista de Uber que não entende essa diferença, depois de tempo suficiente na estrada, provavelmente não deveria estar na estrada.